Boa tarde a todas e a todos. Comecemos, como habitualmente, pelos números. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registam-se 24.322 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 295 que no dia de ontem, ou seja, mais 1,2%. Por outro lado, verificam-se 936 casos em internamento, menos 59 que ontem, dos quais 172 em unidades de cuidados intensivos, menos 4 que ontem. Registam-se 1.389 casos de recuperação, mais 32 casos que ontem, e, finalmente, 948 óbitos que lamentamos profundamente. A taxa de letalidade global é de 3,9%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 13,9%. As pessoas em tratamento domiciliário são 86,5% dos casos. A percentagem em internamento é de 3,8%, sendo que 0,7% em unidade de cuidados intensivos e 3,1% em enfermaria. Os primeiros casos confirmados de infecção por Covid-19 em Portugal foram identificados a 2 de março. Desde então, o Serviço Nacional de Saúde, que já se vinha a preparar para a pandemia, tem adaptado a sua resposta às diferentes fases epidemiológicas num processo que, como temos dito, é flexível, dinâmico, proporcional e transversal. A criação de circuitos Covid e não Covid dentro das unidades de saúde foi determinante, mas não podemos ignorar que toda a atividade assistencial foi afetada por esta pandemia. Sem ter a situação estabilizada no âmbito da propagação do novo coronavírus, não se consegue dar uma resposta adequada às outras patologias. Inicia-se, por isso, agora um processo de recuperação de confiança das pessoas no Serviço Nacional de Saúde e temos apelado, continuaremos a fazê-lo, aos pais que não descurem a vacinação dos filhos e às pessoas com doenças crónicas que não deixem de procurar os cuidados médicos de que necessitam para manter as suas patologias controladas. Refiro-me a diabéticos, hipertensos, doenças respiratórias, doentes oncológicos, doenças cardiovasculares. Feita esta clarificação, queria dar nota que desde o dia 1 de março foram realizados cerca de 370 mil testes de diagnóstico Covid-19 em Portugal. Na semana de 20 a 26 de abril foi feita uma média de 13.240 testes por dia, um incremento de mais de 1.000 testes em relação à semana anterior. E continuaremos empenhados neste caminho. No que toca a equipamentos, gostaria de dar a nota que já temos quase 50 empresas nacionais que adaptaram a sua produção e já com validação do Infarmed a produzir equipamentos de proteção individual que já estão a chegar também aos nossos profissionais de saúde. São empresas que estão em fases diferentes de produção, muitas das quais a fornecer serviços partilhados do Ministério da Saúde, com máscaras cirúrgicas, máscaras sociais, batas, cobre-botas, fatos, em produtos de uso único ou reutilizável. Esperamos ter ainda mais empresas e que a resposta no mercado interno às necessidades seja cada vez maior. Estamos agora disponíveis para as vossas questões. Muito obrigado. RTP. Olá, boa tarde. Catarina Cadaveses, da RTP. Foi divulgado um estudo científico da revista Ata Médica que revela que o número de mortes em excesso não Covid foram 4 a 5 vezes mais numerosos que os Covid e por isso eu queria saber se confirmam estes números
se houve realmente este aumento exponencial no número de mortos. Já sabemos que há a questão das pessoas não estarem a recorrer às urgências, as administrações hospitalares já o assumiram, mas será que também este cancelamento de consultas, falta de rastreios adiados, não está também a provocar esta situação? Bom dia, obrigado. Efetivamente, eu vi ontem uma notícia, salvo erro, da Lusa sobre esse assunto e tentei encontrar esse artigo, que não encontrei publicado ainda na Atamédica, pelo menos ontem à noite não estava, portanto não posso pronunciar sobre qual a metodologia usada, porque não sei. Aquilo que tenho a dizer sobre os óbitos, que já foi, aliás, dito aqui nesta conferência de imprensa, é que o óbito é um evento único. Portanto, não existe possibilidades de duplicações. Estamos a falar de um evento único e que a 25 de abril, os últimos dados que eu aqui tenho, de 2020, comparando 2020 com o quinquênio anterior, no mesmo período, portanto, de 1 de janeiro a 25 de abril, temos um incremento de 307 óbitos comparado com os últimos 5 anos. Estes dados estão públicos no site da DGS. Boa tarde, Carolina Brás, TVI. Com a abertura das creches e dos jardins de infância previsto para 1 de junho, a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular afirma que 58% dos pais têm medo de mandar as crianças para as instituições. Começava por perguntar se já estão a ser pensadas algumas medidas de contenção dentro das escolas, também para pais, professores e alunos que agora se vão, nesta altura, encontrar, e como é que pretendem combater este medo dos pais, uma vez que a maior parte destes 58% tem que regressar ao trabalho. Bom, eu diria que, como sabem, neste momento decorre no Infarmed um encontro entre as diversas entidades, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, com especialistas, e eu remeto para esse encontro, enfim, todas as medidas que posteriormente irão ser anunciadas. Mas, obviamente, que essas medidas já estão a ser pensadas. É uma reflexão que se deve fazer, e é uma reflexão que, do lado de quem pensa, deve ser efetiva, e do lado de quem recebe, tem que ter a componente de confiança. E, portanto, garantidamente, que não será tomada nenhuma medida que não tenha a segurança necessária para que tal possa vir a acontecer. E essas medidas serão anunciadas em tempo próprio e, por isso, não me vou antecipar ao anúncio dessas medidas. Bom dia, António Neves, da agência Lusa. Eu dirigi-me ao Sr. Secretário de Estado da Saúde. Ontem referiu que 57% dos cuidados intensivos já estão ocupados. Eu pergunto-lhe como é que o SNS está a preparar para um eventual aumento de casos nos cuidados intensivos a partir do início do desconfinamento e também com o regresso esperado da população aos hospitais. E já agora pegava na questão da vacinação e perguntava-lhe se há já uma queda no número de vacinas administradas e se pode quantificar essa queda nos meses que atravessamos. Obrigado, boa tarde. Bom, relativamente à primeira parte da questão, depois o Sr. Diretor-Geral responderá à segunda parte da questão. O que lhe posso dizer é que ao dia de hoje essa taxa de ocupação até é inferior, é de 54%, o que é um bom indicador. Temos de camas vagas cerca de 289 e camas ocupadas 334 nos cuidados intensivos. É evidente que com níveis de ocupação destes que nos parecem de facto um bom indicador, estamos, enfim, sempre preocupados, porque esta é de facto uma matéria de grande preocupação, mas parece-me que temos aqui um espaço de algum conforto, não só para acolhermos aquilo que é a matéria Covid neste momento, como para prepararmos também toda a nossa atividade em cuidados intensivos, em conjunto com a Task Force que está a estudar estes processos, em conjunto com os clínicos que estão a preparar este processo, em conjunto com todos os profissionais, e são cerca de 250 intensivistas, não contando com os pneumologistas, com os anestesistas e com os internistas que também estão a trabalhar nos cuidados intensivos. Temos todo aqui um espaço, parece-me a mim, que com a serenidade e a tranquilidade possível para prepararmos a atividade pós-Covid.
Obrigado. Em relação à segunda questão, eu não tenho valores atualizados, mas darei posteriormente. Não lhe consigo dizer exatamente os dados, mas há uma coisa que me parece importante salientar. Desde o início que elencámos uma série de medidas que não deviam ser descuradas. A vacinação, a vigilância das crianças, a vigilância das grávidas e, portanto, aproveitar este momento para voltar a fazer um apelo que essas medidas devem se manter independentemente do estado de emergência que estamos, e as pessoas não devem descurar os seus períodos de vacinação. Aliás, aproveito para dizer que eu cumpri e os meus filhos foram, durante este período, cumprir o seu Plano Nacional de Vacinação. Diário de Notícias. Bom dia, Rita Rato Nunes, Diário de Notícias. Gostaria de saber se para as autoridades de saúde faz sentido equacionar neste momento a reabertura do país por regiões, tendo em conta as assimetrias já aqui referidas no domingo em relação ao número médio de contágios nos diferentes territórios. Já agora saber se os resultados destes indicadores, o R0 e o RT, comunicados no domingo pela Sra. Ministra da Saúde, sofreram alguma atualização. Obrigada. Eu vou ter que remeter a resposta exatamente igual a que o Sr. Secretário de Estado respondeu há pouco. Como sabemos, está neste momento no Infarmed uma reunião com peritos a explicar a epidemiologia do país e de lá sairão as conclusões sobre essas questões. Aguardaremos pelos resultados para poder saber. Jornal de Notícias. Bom dia, Inês Schreck, do Jornal de Notícias. Eu gostava de perguntar, há uma grande preocupação por parte da população com mais de 70 anos sobre um eventual prolongar das medidas de confinamento. E nós gostávamos de saber se neste momento equacionam manter as pessoas a partir de maiores de 70, se equacionam mantê-las com restrições específicas por mais tempo. E por outro lado também perguntar qual a explicação para nos boletins desde domingo último não ter havido evolução do número de casos na maioria dos concelhos. Isto é um problema técnico, houve aqui alguma questão que possa ser explicada e saber se isto não coloca em causa, portanto, a credibilidade dos números que são apresentados pela DGS. Obrigado. Em relação à primeira questão, vou responder o mesmo que respondi na pergunta anterior. Todos os cenários estão a ser equacionados neste momento e assim que houver uma decisão sobre as medidas serão anunciadas ao país. Não creio que tenha sido já tomada nenhuma decisão. Em relação ao boletim e aos números que penso que me estava a perguntar por concelho, muito bem, eu chamava a atenção para a nota metodológica do boletim. Portanto, o que acontece, eu vou tentar ser muito resumido e muito claro na explicação de como é que se obtém os dados por concelho. Ou seja, estes dados são retirados à meia-noite, como está aqui escrito. Portanto, à meia-noite, quando se corre a plataforma, vamos saber o concelho onde ocorreu o evento, a notificação. No dia subsequente, ou nos dias subsequentes, quando a Autoridade de Saúde faz o inquérito aos seus doentes, é possível que os doentes mudem de concelho, porque, por exemplo, vamos imaginar, eu agora deslocava-me ali ao Hospital Santa Maria, era notificado como Hospital Santa Maria, o sítio onde ocorreu, mas vamos portanto, hoje à meia-noite, quando estarei a base, eu estava em Lisboa, mas vamos supor que eu moro em Setúbal. E, portanto, quando a Autoridade de Saúde fosse ter comigo e falar comigo, mudava-me para Setúbal. Daí que hajam mudanças no boletim das regiões, dos concelhos, porque tem a ver com aquilo que as autoridades de saúde ajustam versus aquilo que é a primeira notificação que ocorre ou pelo sítio onde está a ser notificado ou, eventualmente, pela morada que a pessoa tem no Registro Nacional do Utente. Imagina ainda que pode acontecer que a pessoa fique internada e, portanto, a mesma pessoa pode hoje ser notificada num lado, mudar para o sítio onde está internada e depois voltar para outro sítio onde fica notificada. Portanto, é normal que haja estas oscilações, para além de, como está aqui dito, e hoje temos 84% dos casos, alguns das notificações, este campo é omisso e, portanto, nós não temos sequer o local de ocorrência, não quer dizer que no dia a seguir
ou nos dias subsequentes não possamos ter. Portanto, de facto, estes números aqui são dinâmicos. Às vezes crescem números, outras vezes podem crescer números. Muito obrigada.